Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal, e hoje eu gostaria de lhes apresentar esse livro Grande Código, A Bíblia e a Literatura, do Northrop Frye. Bom, esse autor é um crítico literário canadense de grande relevância, né? Ele escreveu obras sobre William Blake, mas também outras obras de caráter literário, no qual ele interpreta a obra de Aristóteles, né, onde ele fala dos tipos de narrativa, dos 5 tipos de narrativa, e outros artigos da anatomia da crítica. E esse específico, ele é um livro dedicado a falar da relação da literatura com a Bíblia. Não é um livro de fácil leitura, tá? Mas para quem tem esse interesse literário, ou seja, o que você não vai encontrar nesse livro são comentários teológicos sobre a Bíblia. O Frye vai analisar a Bíblia do ponto de vista literário, tratando dos mitos, e mito aqui não é no sentido de narrativa falsa, não é isso, eu quero falar um pouco no decorrer do vídeo. Bom, mas ele vai fazer essa análise das formas literárias que aparecem na Bíblia. Então, ele vai começar o livro falando uma coisa muito interessante a respeito da importância do mito, e que o mito faz parte da humanidade. Ele vai falar assim: o homem não vive nu ou em contato direto com a natureza, como os animais, mas sim inserido num universo mitológico, num corpo de suposições e crenças derivadas dos seus questionamentos existenciais. Muitas dessas concepções são inconscientes, o que significa que nossas imaginações podem reconhecer elementos delas, quando presentes na arte ou na literatura, sem uma compreensão consciente do que é que recebemos. Sob a herança cultural, deve haver uma herança psicológica comum. De outro modo, formas de cultura e imaginação estranhas às nossas tradições não nos seriam inteligíveis. Mas duvido que possamos ter acesso direto a essa herança comum, contornando as qualidades que a distinguem em nossa cultura específica. Bom, o Frye demorou um tempo para escrever esse livro, mas ele escreveu justamente porque ele percebia que, ao dar uma aula sobre o Paraíso Perdido de Milton, as pessoas não conseguiam entender as analogias, metáforas que eram trazidas na obra. Então, ele escreve esse livro fazendo uma análise da importância daquilo que é trazido nas narrativas bíblicas, certo? Inclusive chega um ponto onde ele vai falar o seguinte, que praticamente todas as narrativas possíveis estão em germe dentro da história, dentro da narrativa da Bíblia. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar quando a gente for ler esse livro é não procurar fazer um julgamento do ponto de vista teológico, tá? Justamente por causa desse foco na literatura. E ele vai dizer o seguinte, que a Bíblia faz parte da tradição imaginativa, é um elemento essencial da nossa própria tradição imaginativa, não importa o que pensemos, acreditar a respeito dela. A Bíblia insiste em suscitar a pergunta: por que este livro imenso, disperso e brusco assenta-se inescrutável no centro da nossa herança cultural como o grande Big Boy, que é uma figura mítica do folclore escandinavo? Ou a esfinge de Peer Gynt, frustrando todos os esforços que fazemos para encontrá-la? Jean Baptista Vico, um pensador ao qual em breve retornarei, formulou uma elaborada e idiosincrática teoria da cultura, limitando-se à história secular e evitando a Bíblia por completo. Isso certamente foi motivado pela prudência, mas hoje essa desculpa não é possível aos estudiosos que, ao discutir temas culturais originalmente suscitados pela Bíblia, e ainda em grande parte animados por ela, agem como se a Bíblia não existisse. Então, acima de tudo, independente das digressões que ele faz no decorrer do livro, ele vai mostrar o seguinte, que a Bíblia, independente de você acreditar ou não, ela faz parte de uma tradição no Ocidente,
é uma tradição e uma influência incontestável. Ele chega a citar no início do livro, quando ele vai falar da linguagem, que em alguns lugares onde a Bíblia foi traduzida, ela chegou a ajudar na codificação daquela linguagem que até então só fazia parte do uso prático de uma nação. Mas quando a Bíblia foi traduzida para aquela língua, ela ajudou a firmar as bases de idiomas em alguns países. Então, ele vai partir a sua análise justamente baseado na teoria do Jean-Baptiste Vico. Então, ele vai dividir essas fases em mítica, que seria a fase dos deuses, a fase heróica ou do povo. O Frey vai chamar de hieroglífica, hierática e demótica. Dizendo rapidamente do que se trata, ele vai falar que nesse ponto da linguagem onde ela era hieroglífica, ela era uma linguagem onde não havia separação entre sujeito e o objeto. Então, ele cita inclusive a questão de Homero. A alma para Homero era uma questão física, não era como nós usamos a linguagem atualmente como metafórica, né? Após esse desenvolvimento da linguagem, ali houve um grande desenvolvimento justamente com Platão, ela passa a se chamar hierática, que é quando começa a haver uma separação entre sujeito e objeto. E a última fase é a fase demótica, onde a linguagem está simplesmente destinada a descrever aquilo que é externo. Na fase hierática, que existe essa separação entre o sujeito e o objeto, a linguagem está mais preocupada com a sua estrutura lógica interna, ao invés de simplesmente descrever o objeto externo, tendo ele como critério de verdade. Então, existem essas três que ele vai fazer essa divisão baseado no Vico. Só que ele vai dizer o seguinte, que a linguagem da Bíblia, ela é uma linguagem que não se encaixa bem em nenhum desses tipos de linguagem. Logo, ele vai dar um nome na Bíblia da linguagem que é querigna. Então, para ele, seria o seguinte, teria a fase da revelação, né, que ele vai juntar com, que seria anterior à metáfora, a metonímia e a escrita descritiva. Ou seja, a Bíblia, ela possui partes de diferentes tipos de linguagem, né? Por exemplo, ela vai ter algum enquadre retórico, algum enquadre descritivo. O que é menos, ele vai dizer o seguinte, que querigna é um modo retórico, embora seja retórica de um tipo especial. É, como toda retórica, uma mescla do metafórico com o existencial ou interessado. Mas, ao contrário de praticamente todas as outras formas de retórica, não é um argumento disfarçado pela figuração. Ela é o veículo do que é tradicionalmente chamado de revelação. Ele vai encaixar a Bíblia justamente aqui, nessa parte da revelação. Palavra que o uso por ser tradicional e por não ocorrer uma melhor. Mas se interpretarmos essa palavra como a transmissão de informações de uma fonte divina objetiva a um receptor humano subjetivo, fazemos dela uma forma de escrita descritiva. Talvez isso também não esteja fora de questão, mas não é possível que se trate de uma simples forma de escrita descritiva, assim como acontece na perspectiva populista, como podemos chamá-la, que fala da Bíblia como literalmente verdadeira. Então, algo que ele sempre vai salientar, principalmente no segundo capítulo, onde ele vai falar a respeito do mito, ele vai falar de duas funções do mito. Então, a primeiro, o mito é aquela narrativa descritiva. Ele vai dizer que o mito, para mim, significa, antes de tudo, mitos, enredo, narrativa, ou, em geral, a ordenação sequencial de palavras, visto que todas as estruturas verbais têm alguma espécie de sequência, mesmo que, como no caso das listas telefônicas, elas não sejam lidas dessa maneira. Todas as estruturas verbais são míticas nesse sentido,
primário, um sentido que é, enfim, tautológico. Aí ele vai tratar de um sentido secundário. Esse sentido secundário do mito é um sentido que aponta para uma história relevante. Então, além desse aspecto primário, teria também esse aspecto secundário, que são certas histórias relevantes que se tornariam mitos em sentido secundário, que é oposto de não ser verdadeiro. Então, às vezes as pessoas ficam incomodadas quando um crítico literário trata a Bíblia como um mito. Mito não quer dizer mentira, quer dizer uma história primordial, tá? Bom, e ele vai dizer então da importância de se preocupar menos com a verdade intrínseca, se aqueles fatos, literariamente você deve preocupar, menos se aqueles fatos descritos na Bíblia são verdade, e você deve se apreender na questão das imagens fornecidas justamente pelo mito. Ele vai dizer que as camadas míticas da Bíblia são mais importantes que a sua verdade histórica. Ele vai dizer o seguinte: há no mínimo um século, vê-se que as camadas míticas são o que a Bíblia é. Dispensáveis são os fragmentos de história verossímil, haja deles quanto houver. Então, ele salienta essa importância, no que se refere àquelas imagens trazidas na Bíblia, já que, como eu disse lá no início, essas imagens estão perpetuadas em nossa sociedade e então é inquestionável a importância do estudo da Bíblia do ponto de vista literário. Bom, ele vai falar num capítulo especificamente sobre tipologia, a importância de se dar atenção à tipologia bíblica. Ele vai dizer o seguinte: o princípio geral de interpretação é tradicionalmente colocado no Antigo, como no Antigo Testamento, o Novo Testamento encontra-se ocultado. No Novo Testamento, o Antigo Testamento é revelado. Tudo o que acontece no Antigo Testamento é um tipo ou indício de algo que acontece no Novo Testamento. E o assunto como um todo é, portanto, chamado de tipologia. Então ele vai fazer, durante especificamente 2 capítulos, ele vai tratar da tipologia da Bíblia, dessa relação entre essas figuras do Antigo e do Novo Testamento. Vai dividir a Bíblia nas fases, em 7 fases, né? Ele vai tratar da criação, da revolução ou êxodo, que é Israel no Egito, a lei, a sabedoria, a profecia, o evangelho e o apocalipse. Então ele vai mostrar essa tipologia presente na estrutura da narrativa bíblica. Eu gostaria de salientar aqui só uma última parte, que ele vai falar sobre essas questões arrematando o livro. Ele vai falar o seguinte: o homem está constantemente construindo estruturas de ansiedade como cúpulas geodésicas em torno de suas instituições sociais e religiosas. Se a visão que Milton tem da Bíblia como um manifesto de liberdade humana pode ser defendida de alguma forma, seria de esperar que tal manifesto fosse escrito numa linguagem que estraçalhasse irremediavelmente tais estruturas e abrisse caminho para a entrada da luz e do ar. Mas a ansiedade, é claro, é muito hábil em distorcer as linguagens. Há um enigma sardônico em inglês antigo, no mínimo duvido que sua progressão imagética seja puramente acidental, que começa dizendo: um inimigo tirou minha vida, roubou minha força, depois mergulhou-me na água, e tirou-me de lá e me colocou ao sol, onde logo perdi todos os meus cabelos. A resposta é livro, especificamente um códice da Bíblia. O enigma descreve de modo oblíquo o método de preparação de um códice na época do seu autor, e parece
está se referindo também ao corte dos cabelos de Sansão em Juízes 16, 17 e 22, a reação humana normal a um grande efeito cultural, como a Bíblia é, fazer a ele o que os filisteus fizeram a Sansão, reduzi-lo à impotência e depois encará-lo num moinho para moer nossas agressões e preconceitos. Mas talvez os seus cabelos, como de Sansão, possam crescer de novo mesmo ali. Então, aqui, através dessa metáfora, ele traz Milton, que escreveu O Paraíso Perdido, falando dessa questão da Bíblia, né? E que por mais que, como ele está dito lá no início, se queira negar essa influência, ele, de certa forma, ainda que você possa discordar das análises que ele faz aqui acerca das imagens da Bíblia, ele vai tentar trazer essa, digamos, essa reabilitação literária no sentido de mostrar a sua importância como geradora de imagens da nossa mente, do nosso imaginário ocidental. Bom, tentei fazer uma resenha um pouco mais extensa sobre esse livro, porque ele não é um livro fácil de ser lido, mas é um livro muito importante para quem tem interesse dessa relação na crítica literária e da relação literária que existe entre a Bíblia, sendo redundante, né, mas essa relação entre a Bíblia e a literatura. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.